Voltei para a gente ter continuidade na nossa área, nossa aula de gerenciamento de riscos. No vídeo passado, eu falei sobre o que é risco, falei da diferença entre risco e incerteza e falei o que significa fazer gerenciamento de riscos num projeto, tá certo? Então, o que significa identificar, analisar, estabelecer as medidas de controle e fazer o acompanhamento dos riscos. Todo esse conjunto de atividades é o gerenciamento de risco. E aí eu estou colocando aqui agora, nesse início da próxima parte da aula, alguns exemplos que a gente tem de gerenciamento de riscos, tá? Então, por exemplo, se você nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena pesquisar sobre isso, é o caso da usina Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, né? A gente tem um risco muito grande que o projeto sofreu, que foi em relação ao prazo de liberação da licença ambiental, porque é uma obra muito grande, né? Cujo impacto ambiental seria muito grande na fauna, na flora, na composição do ambiente, e aí precisava ter o licenciamento ambiental aprovado. E aí, como o projeto era muito grande, envolvia muitos stakeholders no negócio, demorou para sair a liberação para fazer a obra. Então, acabou sendo, quanto mais demora para liberar a obra, mais demora para começar, quanto mais demora para começar, mais atrasa o cronograma, quanto mais atrasa o cronograma, mais o contratante, o cliente, ele vai ficar chateado com a empresa. Aí, olha outro exemplo aqui, às vezes a gente pensa que é coisas, mas é só coisa grande, né, professora, que você cita. Não, senhor, pelo contrário. Os projetos pequenos, eles têm muito risco também. Vamos supor que você vá fazer uma horta na sua casa. Minha filha começou a fazer uma hortinha aqui no quintal, né, e aí ela escolheu o que ela queria plantar e tal. Mamãe, vou lá, escolheu, jogou as sementinhas no chão, e aí pergunta para mim se nasceu. Não, não nasceu nada. Por que não nasceu nada? Por quê? Porque simplesmente a gente não sabia lidar com aquilo. Então, até para você fazer uma horta na sua casa, se você quiser ser bem sucedido, você tem que pensar um pouquinho, pelo menos, no tipo de solo que você tem para plantar. Porque dificilmente você vai conseguir fazer nascer alguma coisa plantando semente no meio de pedra, né? Alguns, até nascem, mas eu acho que aquilo que ela plantou, não. Então, por exemplo, a avaliação incorreta do solo que eu citei aqui é uma situação importante para a gente pensar em projeto simples, que é uma horta caseira, tá? Tem o caso do restaurante indiano, né? Que ele, na verdade, é um restaurante que lida ali com os seus funcionários, tem diversas nacionalidades. E aí tem uma confusão ali de cultura, né? De idioma, muito complicada para você poder gerenciar e fazer tudo isso acontecer de uma forma bacana para os clientes eles serem servidos, para você conseguir fazer o restaurante funcionar, tá certo? Olha aqui, a insegurança pública na região, né? Toda vez que a gente faz, por exemplo, vamos pensar, vamos fazer uma festa, né? Que seja uma festa na tua casa, tá bom? É um projeto. E aí você vai se preocupar, talvez aqui na região, né, de Aquidauana, a gente não tenha muito essa percepção, essa preocupação, ou de fato não seja mesmo assim. Mas em outras regiões metropolitanas, de grandes capitais, a gente vai ter sempre a preocupação da insegurança. Pô, vou deixar meu carro aqui fora, será que alguém vai mexer? O que vai acontecer? Meus convidados vão chegar para a festa, vão deixar o carro, chega lá fora, não tem mais o carro. Olha só o nível de preocupação que a gente tem, né? Outra situação interessante aí, mercados aquecidos e com poucos fornecedores. Vamos supor que você deseja abrir uma loja que venda produtos para animais, que você venda aquelas roupinhas para animais, né? Roupinhas para pet. E aí você vai abrir a sua loja só que você vai só comercializar, você não vai fabricar as roupinhas. E aí você não tem ninguém para fabricar as roupinhas para você. Aí vai dar tudo certo, né, na loja? Não, não vai dar. Então é um risco potencial também. As reformas em estádios de futebol, que é o caso que aconteceu aqui no Brasil, a Copa de 2014. Muitos estádios, eles foram reformados, eles não foram construídos de novo, como eles foram construídos do zero, eles foram reformados. Então, o estádio reformado é um projeto diferente de você construir um estádio novo do zero. E aí, tem todos os problemas inerentes a uma reforma, você encontrar coisas que você achava que não, você nem sabia se tinha, atrasou, a estrutura que você esperava ser de um jeito não tá. Então, acabou, no nosso caso,
atrasando, né, as entregas dos equipamentos para a realização da Copa e por um triz quase que não atrasa a realização da própria Copa em si, né? E quando a gente fala de obras públicas, o gerenciamento de risco ele é constante, né? Porque existe uma questão relacionada a tempo, existe uma questão relacionada a custo, existe uma questão relacionada a escopo, mas tem que ter uma preocupação muito grande também com a questão relacionada à qualidade daquela obra pública. Então, quando eu falo de qualidade, eu estou me referindo ao atendimento aos padrões que devem ser seguidos à risca, e isso, se não for atendido, a gente vai observar, com certeza você vai resgatar aí na história, vários exemplos de obras públicas que tiveram que, de alguma forma, ser refeitas e outros, piores ainda, que causaram prejuízos, inclusive, de vida para as pessoas. Então, a gente pensa, mas, puxa, mas tem que fazer tudo isso mesmo? Lógico que tem. Parar para pensar no gerenciamento de risco é para pensar no sucesso do projeto e também na responsabilidade que o gerente de projeto tem sobre aquilo, porque imagina só se você realiza uma construção, por exemplo, e aquela construção não foi bem feita e ela acaba causando prejuízo à vida das pessoas. De alguma forma, você será responsabilizado como gerente de projetos. Se você vai servir alguma comida e aquela comida faz mal para as pessoas, você vai ser responsabilizado. E tudo isso porque, de repente, não se parou para analisar os riscos desse projeto. Olha só. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um ciclo de gerenciamento de crises. E que está realmente relacionado ao gerenciamento de risco, né? Então, toda vez que a gente tem um risco acontecendo, a gente tem também uma crise que desencadeia-se com ele. Então, qual que é esse ciclo, né? Qual que é esse processo? Primeiro, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, o plano de respostas e execução, o monitoramento, o controle e a comunicação. Então, esse é o passo a passo para a gente pensar em gerenciamento de risco dentro de um projeto. Então, identificar, saber o que é risco, o que não é risco, fazer uma análise disso, e aí a gente tem qualitativa e quantitativa de fazer, tá certo? A gente vai mostrar isso aqui. E aí a gente vai conseguir, então, colocar também quais são os planos de resposta, ou seja, o que a gente vai fazer para fazer o controle, para a gente conseguir executar o controle desses riscos e também as medidas de gerenciamento deles. É complicado, né? Bastante coisa para fazer, mas eu tenho certeza que a gente consegue executar aí a bom termo também, tá certo? Bom, e aí eu vou finalizar esse vídeo aqui falando um pouco sobre a aversão ao risco. Eu comecei a videoaula falando da explicação aí porque eu estou usando o chapéu, falando que toda vez que eu uso, que eu falo de risco, eu lembro dele, lembro do meu pai, porque ele tinha um perfil muito arrojado aí para gerenciamento de riscos. E aí eu queria dizer para você que nós todos, né, seres humanos aí, a gente tem um comportamento diferente em relação aos riscos. Tem pessoas que são mais abertas ao risco e outras que são mais retraídas a ele. E isso não tem certo ou errado, porque é do indivíduo, né? Então, como gerente de projetos ou como elaborador de um projeto, é muito importante você pensar em qual é o seu comportamento em relação ao risco. Qual que é o nível da sua aversão em relação ao risco? E aí a gente colocou aqui que existem 3 tipos diferentes de perfis de aversão ao risco. Então a gente tem o primeiro perfil, que é o perfil avesso, ou seja, é aquele que não gosta de correr risco de jeito nenhum, sente-se altamente desconfortável e qualquer situaçãozinha que represente algum risco para ele, ele já cai fora, não quer saber, né? Ele já evita aquela situação. Aí a gente tem o segundo perfil, que é o perfil propenso em relação ao risco. É aquele indivíduo que é o contrário. Ele sente conforto, ele gosta da situação de risco e ele busca essas situações de uma forma mais, digamos, menos científica, né? É aquele indivíduo que gosta de problema, ele caça problema, tá?
Aí a gente tem um outro perfil, que é o perfil tolerante, que ele aceita algum tipo de risco, mas tem um limite dele. Ele vai até um certo ponto, mas passou dali, ele não avança, tá? E aí, tem esse neutro que eu não coloquei aqui como um tipo de perfil, porque na verdade ele não assume uma posição em relação aos riscos, ele está ali como observador, né? Que é o cara que faz o quê? Que ele vai lá, busca informação, identifica a probabilidade de você daquele risco acontecer, né? Mas ele não está ali demonstrando nem que ele gosta, nem que ele não gosta, nem que ele tem limite, nada. Que, digamos assim, é o perfil que um gerente de projetos acaba tendo o perfil ideal que deveria ter um gerente de projetos. Aí fica até uma indicação para você assistir, né? O filme Sully, que conta aí a história do gerenciamento de risco de um avião que pousou num rio, né? Pousou na água, que é uma história verdadeira, real, né? Mas que mostra um pouco desse perfil da neutralidade do gerenciamento de risco e como isso é importante para o gerente de projeto, né? Então, nem ser aquele cara que topa tudo, nem aquele cara que não topa nada, nem aquele cara que, puxa, né, até que ponto que eu vou. Mas, de fato, ser um observador e analista dos riscos é o perfil mais desejável nessa posição, tá bom? Bom, vou dar uma paradinha aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, nossa videoaula aí sobre gerenciamento de risco, tá bom? Não deixe de assistir. Até mais.